meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Cristiane Marques e agora vamos ver qual é essa nossa aula de hoje. Essa é a aula 31, revisão e avaliação. E agora vamos para a nossa aula. Muito bem, então vamos iniciar a nossa revisão dessa última unidade, começando com o conteúdo de carboidratos. Vamos rever os conceitos de carboidratos. Então, o que são os carboidratos? Os carboidratos são compostos, que contêm a função mista poliálcool-aldeído e poliálcool-cetona. Ou seja, são compostos que vão ter aí a hidroxila e numa extremidade vai ter aldeído e também pode acontecer de ter a hidroxila, que é o poliálcool, e cetona. Então, isso daqui caracteriza os carboidratos. Então, vamos ver aqui as estruturas, dos carboidratos. Esse daqui é um poliálcool-aldeído, poliálcool porque tem hidroxilas e aldeído porque aqui nessa extremidade tem a formila, característica do aldeído. Aqui um poliálcool cetona, porque tem aqui na cadeia a carbonila, caracterizando a cetona. Então, esses compostos aí são os carboidratos, Então, o que são os carboidratos? Como é que a gente percebe que um composto, esses compostos orgânicos aí, são os carboidratos? A gente precisa rever a classificação dos carboidratos. Então, os carboidratos, eles são classificados de acordo com a quantidade de unidades de sacarídeos, de monossacarídeos. Quando só tem uma unidade, quer dizer que é um monossacarídeo. Quando tem duas unidades ou até mais, é chamado de disacarídeo, quando tem duas unidades. Se tem até 20 unidades de monossacarídeos, ele é um oligosacarídeo. Mas quando ele tem mais do que 20 unidades, ele vai se chamar polissacarídeo. Todos são carboidratos. Só que eles são classificados de acordo com a quantidade de monossacarídeos que tem. Ok? Então, quando só tem um monossacarídeo, quando tem dois, é um disacarídeo. Se tiver até 20, vai ser um oligosacarídeo. Agora, se tiver mais do que 20, ele vai ser um polissacarídeo. Então, observem aqui como é que eles são classificados ainda para a gente entender. Monossacarídeos, oligosacarídeos ou polissacarídeos, sendo que os oligosacarídeos, eles podem ser também disacarídeos. E agora nós vamos ver de um por um, os monossacarídeos, os oligosacarídeos e os polissacarídeos. Vamos começar aqui com os monossacarídeos. Os monossacarídeos são os carboidratos, como exemplos aqui, as pentoses e as hexoses. As pentoses temos a ribose e a desoxirribose, e as hexoses, quer dizer que tem 6 carbonos aí, tem os mais famosos, glicose, galactose e a frutose. Esses são exemplos de monossacarídeos. Agora, exemplos de oligosacarídeos, quais são? Também os disacarídeos, os oligosacarídeos, quando tem até 20 monossacarídeos. Mas quando ele só tem 2, os que a gente mais observa para formar todos os outros carboidratos, a maltose, a lactose e a sacarose. A sacarose é aquele açúcar comum que a gente tem em casa, para adoçar o cafezinho, adoçar o suco, para fazer bolo. É esse daqui, ele é um disacarídeo, que é a sacarose, é o açúcar comum que a gente tem em casa. Além dos oligosacarídeos, quando tem mais do que 20 monossacarídeos, e aí eles são classificados como polissacarídeos, ou seja, moléculas que são muito grandes, que temos como exemplo o amido, o glicogênio, a celulose e a quitina. São esses aqui. Mas agora a gente vai rever de um por um, para vocês revisarem o conceito de cada um. Então, vamos começar com os monossacarídeos. Os monossacarídeos são os açúcares simples, que eles possuem, observem bem, de 3 a 7 carbonos. Não são estruturas maiores, são de 3 até 7 carbonos, que são esses aqui, ó.
Triose, porque tem 3 carbonos, ó, 1, 2, 3, e assim sucessivamente. Tetrose, porque tem 4 carbonos. Pentose, porque tem 5 carbonos. Hexose, porque tem 6 carbonos. E heptose, porque tem 7 carbonos. Todos esses aqui são os monossacarídeos. E aí, dos monossacarídeos que a gente mais vê, mais estuda, com 5 átomos de carbonos, as pentoses têm a ribose, que é essa estrutura aqui todinha, e a desoxirribose, que eles fazem parte da estrutura do nosso DNA e do RNA. Além das pentoses, tem também como exemplo mais famosos as hexoses. Quais são as hexoses? A glicose, frutose e galactose, né? A glicose é o açúcar bem comum que a gente que formam os outros polissacarídeos. A frutose, que é encontrado nas frutas, e a galactose também encontrado no leite. E os oligosacarídeos, né? Se tiverem até 2 grupos de monossacarídeos, eles são chamados de disacarídeos. Se tiver mais do que 2 até 20, eles são chamados de oligosacarídeos, ok? Então, os oligosacarídeos, eles são de 2 até 20, sendo que se forem 2, são chamados de disacarídeos. Então, os disacarídeos são formados pela união de 2 moléculas de monossacarídeos. Exemplo, 2 moléculas de glicose, né? Ou glicose, frutose, ou glicose, galactose. Então, sempre aí 2 moléculas. Se tiver glicose, 3, 4, 5 moléculas de glicose, aí ele vai ser chamado de oligosacarídeo. E a sacarose é o açúcar comum, que é encontrado da cana-de-açúcar e da beterraba. É aquele açúcar que a gente tem nas nossas mesas no dia a dia. Então, a sacarose, ela é formada pela união de uma molécula, observem bem, uma molécula de glicose e outra de frutose. Então, aqui tem 2 moléculas de monossacarídeos. Portanto, a sacarose é um disacarídeo, porque tem 2 moléculas de monossacarídeos. Um outro oligosacarídeo, na verdade, disacarídeo, é a lactose. O que é a lactose? É o açúcar do leite, né? Sendo que é a principal fonte de energia para o bebê durante a amamentação. Então, é muito importante que um bebezinho seja amamentado. E como é que é formada a lactose? Por uma molécula de glicose e uma de galactose, ou seja, também tem 2 moléculas de monossacarídeos. Vou tirar esse C daí. 2 moléculas de monossacarídeos, portanto, a lactose é um disacarídeo, porque é formado de glicose e galactose. Não vão confundir. A galactose é um monossacarídeo, ok? E mais um exemplo aqui para vocês, que é a maltose. A maltose ela é produzida durante a germinação das sementes, né? Mais conhecida como um malte. E ela é formada por 2 moléculas de glicose. Portanto, a maltose também é um disacarídeo. E quem são os polissacarídeos, né? São os carboidratos de cadeias longas. As cadeias longas são chamadas de polímeros. Poli significa muitas e mero significa partes. Então, são formadas por milhares de moléculas de monossacarídeos. O monossacarídeo, como é menor molécula, é chamada de monômero, né? Ou seja, são polímeros. Os polissacarídeos são polímeros, as maiores moléculas que tem aí dos compostos orgânicos. E os polissacarídeos, eles têm a função de armazenar energia. Então, quando eles são decompostos, eles são liberados monossacarídeos que, pela ação de enzimas, eles transferem para o organismo a energia necessária para a realização das nossas atividades. Então, por isso que é muito difícil você tirar
tudo que é carboidrato da sua alimentação, porque senão você fica sem energia. É importante a gente ter uma alimentação equilibrada. Você não pode simplesmente dizer que não quer mais comer nenhum tipo de carboidrato, porque senão você vai ficar sem energia, você vai ficar apático, não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir fazer suas atividades do dia a dia. Então é muito importante sim consumir carboidratos. É claro, sempre com moderação. E aí, quais são os principais polissacarídeos? Então, como falei para vocês, os polissacarídeos são formados por muitos monossacarídeos. E os principais são o amido, sendo que o amido ele está presente nas plantas e ele é um polissacarídeo de reserva de energia. Além do amido, que está presente nas plantas, também tem a celulose, que também está presente nas plantas. Só que a celulose já é um polissacarídeo estrutural. Então, os polissacarídeos eles têm a função energética e a função estrutural. Então, a celulose exerce a função estrutural das plantas. Tem também o glicogênio, que está presente nos animais, né? E também está presente nos fungos. O glicogênio, ele também é um polissacarídeo de reserva de energia. E essa reserva de energia a gente obtém no nosso organismo do glicogênio no fígado e algumas células do músculo. E a quitina também é um polissacarídeo que está presente nos artrópodes e alguns animais, aqueles bichinhos que têm casco, né, que têm casca, por exemplo, a barata, até mesmo um camarão, uma lagosta. Então, são animais que têm esse polissacarídeo. E a quitina é um polissacarídeo estrutural, não é de reserva de energia, ok? E agora nós vamos rever as vitaminas, né? O que são as vitaminas? As vitaminas são compostos orgânicos que não são sintetizados pelo nosso organismo, só que são essenciais para o funcionamento adequado das reações metabólicas de um indivíduo, ou seja, a gente precisa consumir alimentos que tenham vitaminas. Assim como se você retirar completamente os carboidratos da sua alimentação, você fica sem energia. Se a gente não consumir alimentos que tenham vitaminas, a gente também começa a ficar doente. Às vezes a imunidade cai, né? A imunidade baixa muito, a gente começa a ficar doente. E aí a gente precisa rever a classificação das vitaminas, como é que elas são classificadas. Elas são classificadas de duas maneiras, em vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis. Como é a característica das vitaminas lipossolúveis? Elas são solúveis em gorduras, então é por isso que elas podem ser armazenadas, porque elas ficam ali na gordura armazenada. Então essas lipossolúveis a gente tem no nosso organismo, mais fácil de armazenar. E fazem parte desse grupo a vitamina A, a vitamina D, a vitamina E e a vitamina K. São 4 vitaminas que são lipossolúveis. E elas são absorvidas e transportadas juntamente com os lipídios. Além dessas características, as outras características é que elas são armazenadas no fígado e nas células adiposas. E são excretadas com as fezes, né? Mas tem um problema. Quando tem o consumo excessivo da vitamina A e da vitamina D, isso quer dizer que acaba sendo tóxico para o nosso organismo, né? A gente não pode nem ter pouco, nem ter em excesso, porque faz mal também para o nosso organismo. Além das vitaminas lipossolúveis, tem as vitaminas hidrossolúveis, que são as vitaminas que são solúveis em água, por isso que é chamado hidrossolúveis. E elas são absorvidas pelo intestino. Elas não são tóxicas e as quantidades armazenadas no corpo são normalmente pequenas, é por isso que a gente precisa absorver as vitaminas através de uma boa alimentação. Quando em excesso, elas são facilmente excretadas na urina, né? Então, essas são algumas características. Mais características aqui das vitaminas
Hidrossolúveis. Assim, as vitaminas hidrossolúveis são de dois tipos, né? A vitamina C e a vitamina do complexo B. Na vitamina C, ela é encontrada nas frutas cítricas, principalmente como a laranja, o limão. Então, quando tem as frutas cítricas, a gente consegue ali absorver a vitamina C. E também está presente em outros alimentos, como, por exemplo, a castanha do Brasil, a couve de Bruxelas, morango, tomate, repolho e o espinafre cozido. Essa daqui é a vitamina C. Além dessas vitaminas, trouxe aqui um esqueminha para vocês verem como é que a gente tem aqui a classificação das vitaminas. A A, D, a E e a K são as lipossolúveis, né, encontradas nos alimentos, todas elas são encontradas nos alimentos. A vitamina C, lá no cantinho, encontrada nas frutas cítricas, e as vitaminas do complexo B, B1, B2, B3, B5, B12. Então, são essas as vitaminas aqui, ok? Já vimos aqui os carboidratos, já vimos as vitaminas e agora nós vamos rever os aminoácidos. Os aminoácidos, eles podem ser definidos como moléculas orgânicas que apresentam grupos carboxila, que é o COOH, e o grupo amino, que é o NH3, né? Só que, é claro, foi substituído aí um hidrogênio. Eles estão ligados a um único carbono que é denominado de carbono alfa. O carbono alfa é esse aqui, esse é o carbono alfa. Então, sempre, todo aminoácido sempre vai ter essa estrutura da carboxila, sempre vai ter o grupo amino, e o que vai modificar um aminoácido do outro é aqui, ó. Sempre vai ter o hidrogênio, né, com exceção de um único, e o restante da cadeia vem aí, nesse radical. Então, nós vamos rever como é que eles são classificados. Os aminoácidos, eles são classificados em aminoácidos naturais, ou também são chamados de não essenciais, ou os aminoácidos essenciais. Então, o que são os aminoácidos não essenciais? São aqueles aminoácidos produzidos pelo próprio organismo, sendo no total 12. Se eles já são produzidos, não é essencial a gente ir atrás deles através da alimentação, porque a gente já produz esses aminoácidos naturalmente. Em compensação, os aminoácidos essenciais ou indispensáveis, eles são aqueles que não são sintetizados pelo organismo, ou seja, não são produzidos pelo organismo, então é preciso ser obtido através da alimentação. Então, no total, são 8 aminoácidos essenciais. Todos os aminoácidos, no total, são 20 e eles são responsáveis por produzir proteínas através de ligações peptídicas. Somente esses 20 conseguem produzir milhares de proteínas que nós temos no nosso organismo. Relembrando, 12 são os naturais, então não é essencial a gente ir atrás através da alimentação, e 8 são os essenciais, é indispensável a gente consumir através da alimentação. E são esses aqui, os aminoácidos essenciais e não essenciais. Sendo que esses dois aqui a gente tem na primeira infância, mas a partir lá pelos 7, 8 anos, a gente não consegue mais produzir, então é importante a gente consumi-los, né? Nós consumi-los através da alimentação. Então, são esses os aminoácidos, né? No total, 20. Esses 20 são capazes de produzirem aí milhares de proteínas através das ligações peptídicas. Então, essa foi a nossa revisão. Revimos aqui, né? Revisamos aqui os nossos conteúdos de carboidratos, de vitamina e de aminoácidos. Eu espero que vocês tenham conseguido relembrar tudinho e agradeço a atenção de vocês e até uma próxima oportunidade.